Meu querido filho, minha querida filha, você está assistindo a esse vídeo por um motivo que vai muito além do que você imagina. Não foi o acaso que trouxe você até aqui. Não foi a internet, não foi o algoritmo, não foi uma coincidência qualquer. Fui eu que coloquei esse vídeo no seu caminho hoje, nessa hora específica, nesse momento exato da sua vida. Porque o que eu tenho para te dizer esta noite não pode esperar mais. Deixa eu te fazer algumas perguntas que vão direto ao seu coração. Você já chegou ao fim do mês sem saber como vai pagar as contas? Você já sentiu aquele aperto no peito quando olhou para o saldo do banco e viu um número que te envergonhou? Você já pediu ajuda a alguém e sentiu o peso da humilhação batendo na sua porta? Você já ficou deitado de madrugada, olhando para o teto, fazendo cálculo na cabeça sem encontrar saída? Você já chorou sozinho por causa de dívida, por causa de desemprego, por causa de uma situação financeira que parecia não ter fim? Se você respondeu sim para qualquer uma dessas perguntas, então esse vídeo foi feito especialmente para você. Porque eu te conheço, eu sei exatamente o que você está carregando, eu sei o nome de cada dívida que você tem, eu sei quantas noites você perdeu o sono tentando resolver o que parecia irresolvível, eu sei quantas vezes você prometeu para si mesmo que as coisas iam melhorar e quantas vezes você se decepcionou. Mas eu preciso que você entenda algo hoje, agora, antes que esse vídeo termine. A sua história financeira não acabou. O seu capítulo de vitória ainda não foi escrito. E esta noite, sim, esta noite, eu estou aqui para te dizer que o vento está mudando de direção na sua vida. A maré está virando. O que estava fechado vai abrir. O que estava seco vai florescer. O que estava perdido vai ser restaurado. Eu sou o Deus da virada, eu sou o Deus da provisão, eu sou o Deus que abriu o mar para o meu povo passar, que fez água brotar da pedra no deserto, que multiplicou pão e peixe para alimentar milhares. E eu sou o mesmo Deus que está olhando para você agora, com amor, com propósito, com um plano que vai elevar sua vida financeira a um nível que você nunca imaginou ser possível. Esta noite não é uma noite comum. Esta noite é uma noite de decreto. Esta noite é uma noite de virada. E você não chegou até aqui por acaso. Você chegou até aqui porque estava pronto para receber o que eu tenho guardado para você. Você sabia que a maioria das dificuldades financeiras não são culpa sua? Às vezes, é a falta de estratégias certas ou informações que realmente fazem a diferença. A boa notícia é que existe uma forma de mudar isso. E o meu e-book, 21 Dias de Provisão e Paz Financeira com Deus, foi feito justamente para ajudar pessoas como você a saírem dessa situação. Ele oferece soluções práticas para colocar suas finanças no caminho certo e garantir a paz que você merece. Aproveite que essa edição limitada está disponível e corra para garantir o seu. O link está no comentário fixado. Não perca, escreva nos comentários. Esta noite minha vida financeira muda. Meu querido filho, minha querida filha, eu quero que você preste muita atenção no que vou te dizer agora, porque essas palavras não são apenas palavras. Elas carregam poder. Elas carregam unção, elas carregam a autoridade de quem criou os céus e a terra, de quem formou cada estrela no firmamento, de quem soprou vida nas suas narinas e te colocou nesse mundo com um propósito que ainda está sendo cumprido. Há noites que parecem iguais a todas as outras. Você fecha os olhos, você respira, você tenta dormir, mas por dentro tem algo diferente acontecendo. Tem algo no ar que você não consegue explicar. Uma expectativa que pulsa no seu peito sem que você entenda de onde veio. Uma sensação de que algo está prestes a mudar. E sabe o que eu quero te dizer? Essa sensação não é fruto da sua imaginação. Essa sensação sou eu te preparando para o que vem a seguir. Porque existem noites que marcam antes e depois na vida de uma pessoa.
Existem noites que dividem a história em dois momentos distintos, o que era antes e o que passou a ser depois. Na vida de Abraão, houve uma noite em que eu falei com ele sob as estrelas e disse que a sua descendência seria tão numerosa quanto os pontos de luz no céu. Na vida de Jacó, houve uma noite em que ele lutou comigo até o amanhecer e saiu transformado, com um novo nome e uma nova identidade. Na vida de José, houve uma noite no cárcere em que os sonhos de outros homens abriram a porta para o cumprimento do seu próprio destino. E esta noite, meu filho, minha filha, esta noite tem o potencial de ser a sua noite de virada. Mas eu preciso que você entenda o que significa uma virada verdadeira. Uma virada não é simplesmente uma mudança de humor. Não é simplesmente um pensamento positivo. Não é você se convencer de que as coisas vão melhorar enquanto continua fazendo exatamente as mesmas coisas. Uma virada verdadeira começa no espírito antes de aparecer na matéria. Começa na fé antes de aparecer na conta bancária. Começa no coração antes de aparecer nas circunstâncias. E é por isso que eu trouxe você até aqui. Não para te dar falsas esperanças. Não para te prometer um caminho de rosas sem espinhos, mas para te dizer com toda a autoridade que tenho que a situação que você está vivendo hoje não é o seu destino final. É apenas um trecho do caminho. É apenas um capítulo da história. E o capítulo da sua abundância ainda está sendo escrito pela minha mão. Eu quero que você pense por um momento em tudo que você já passou. As contas que chegaram sem você ter dinheiro para pagar. Os empréstimos que você fez, achando que conseguiria quitar e que viraram uma bola de neve. O emprego que você perdeu sem entender o porquê. O negócio que não deu certo depois de tanto esforço e investimento. A ajuda que você pediu e que não veio. As portas que se fecharam na sua cara quando você mais precisava que elas se abrissem. Agora eu quero te perguntar, você acha que eu estava dormindo durante tudo isso? Você acha que eu virei o rosto enquanto você sofria? Você acha que as suas lágrimas caíram no chão sem que eu visse cada uma delas? Não, meu filho, minha filha, eu estava lá. Eu estive presente em cada momento difícil. Eu segurei a sua mão mesmo quando você não me sentia. Eu coloquei pessoas no seu caminho, abri saídas que você nem percebeu, te protegi de situações ainda piores que poderiam ter chegado e não chegaram, porque a minha mão estava sobre você. E agora, nesta noite, eu não vim apenas para te confortar, eu vim para te anunciar, porque há uma diferença enorme entre conforto e anúncio. O conforto diz, vai ficar bem. O anúncio diz, já está sendo feito. E eu vim aqui para te anunciar que o movimento está acontecendo. As engrenagens do seu destino financeiro estão girando. O que estava emperrado está sendo desbloqueado. O que estava preso está sendo solto. O que estava esperando o momento certo está chegando ao seu tempo. Você precisa entender que eu trabalho com tempo. Não com o tempo que você quer, não com o tempo que você acha que precisa, mas com o tempo que é perfeito para a sua vida. E quando eu digo perfeito, eu não estou falando de um tempo fácil ou confortável. Estou falando de um tempo que vai te preparar para receber tudo o que estou prestes a te dar. Porque quando a bênção chega antes da maturidade, ela pode destruir em vez de construir. Mas quando ela chega no momento certo, ela se multiplica de uma forma que só pode ser explicada pela minha glória. Esta noite, eu quero que você tome uma decisão. Não amanhã, não depois. Esta noite, a decisão de acreditar que algo está mudando na sua vida financeira. A decisão de não deixar o desânimo, a incredulidade, o cansaço e a dor do passado roubarem o que está sendo preparado para o seu futuro. A decisão de dizer para o seu coração, eu creio, mesmo sem ver, eu creio, mesmo sem entender, eu creio, mesmo cansado, eu creio, porque a fé não espera as evidências,
A fé caminha na frente das evidências. A fé é a certeza daquilo que se espera e a convicção daquilo que ainda não se vê. E é exatamente essa fé que vai ser o combustível da sua virada financeira. Não o esforço humano sozinho, não a estratégia sozinha, não a sorte. A fé combinada com a minha graça e com a sua obediência. Essa combinação é imbatível. Então eu te pergunto, meu filho, minha filha, você está pronto para a sua noite de virada? Você está disposto a soltar o peso do passado e receber o que estou trazendo para o seu presente? Você está preparado para ver acontecer na sua vida o que você há tanto tempo tem pedido em oração? Porque se a resposta for sim, e eu sei que no fundo do seu coração a resposta é sim, então continue aqui comigo, porque o que vem a seguir vai mudar a forma como você enxerga a sua situação financeira para sempre. E esta noite, quando você deitar para dormir, você vai deitar como uma pessoa diferente, mais leve, mais esperançosa, mais cheia de fé, porque você vai saber, não apenas acreditar, mas saber que a sua virada já começou. Escreva nos comentários: eu creio na minha virada financeira esta noite. Meu amado filho, minha amada filha, agora eu preciso falar com você sobre algo que talvez ninguém tenha tido coragem de te dizer antes. Algo que vai exigir que você abra o seu coração, que você abaixe as defesas e que você ouça com humildade o que eu tenho para revelar. Porque entender por que você tem sofrido financeiramente é o primeiro passo para sair dessa situação de vez. E quando eu digo, por que você tem sofrido, eu não estou aqui para te culpar, longe disso. Eu não sou um Deus de condenação, eu sou um Deus de redenção. Mas a redenção começa pelo reconhecimento da verdade. E a verdade, mesmo quando dói, é sempre o caminho mais curto para a liberdade. A primeira coisa que eu quero te dizer é que parte do seu sofrimento financeiro tem raízes que vão muito além da sua própria vida. Existem padrões que foram passados de geração em geração dentro da sua família. Padrões de escassez, de dívida, de medo do dinheiro, de crença de que ser pobre é humilde e ser rico é pecado. Essas crenças foram plantadas na sua mente ainda quando você era criança, muitas vezes por pessoas que te amavam de verdade, mas que carregavam as mesmas limitações que receberam dos seus próprios pais e avós. Você já ouviu frases como: dinheiro não nasce em árvore, rico é ladrão, nós não somos de família rica, Deus gosta dos pobres, é melhor não ter muito para não perder. Essas palavras parecem inofensivas, mas elas são como sementes lançadas no solo fértil da sua mente, e com o tempo elas cresceram e se tornaram árvores de limitação que bloqueiam a luz da prosperidade de chegar até você. Isso não é culpa sua. Você não escolheu ouvir essas coisas, você não pediu para absorver esses padrões. Mas agora que você é adulto, agora que você tem consciência, agora que você está aqui ouvindo a minha voz, é hora de tomar uma decisão. Você vai continuar vivendo pela mentalidade dos seus antepassados, ou você vai receber a mentalidade do reino que eu tenho para te dar. Porque eu não criei você para a pobreza. Eu não te formei no ventre da sua mãe, para que você passasse a vida inteira lutando para sobreviver, pagando conta com conta, pedindo emprestado, se envergonhando da sua situação. Eu te criei para a abundância. Eu te criei para a cabeça e não para a cauda. Eu te criei para emprestar e não para pedir emprestado. Isso não é minha opinião. Isso está escrito na minha palavra, e a minha palavra não muda. Mas existe um segundo motivo pelo qual você tem sofrido financeiramente, e esse motivo exige ainda mais honestidade. Em algum momento da sua vida, você tomou algumas decisões que abriram portas para a escassez entrar. Talvez tenha sido um gasto impulsivo que você sabia que não devia fazer, mas fez mesmo assim. Talvez tenha sido uma sociedade com alguém de caráter duvidoso, porque parecia uma boa oportunidade.
Talvez tenha sido uma dívida que você fez achando que conseguiria pagar rapidamente e que virou um problema maior do que você esperava. Talvez tenha sido uma falta de planejamento, uma falta de disciplina com o dinheiro, um estilo de vida que não combinava com a sua renda. Eu não estou te dizendo isso para te fazer sentir mal. Estou te dizendo porque a cura começa pelo diagnóstico correto. Um médico que trata os sintomas sem identificar a causa nunca vai curar o paciente de verdade. E eu não vim aqui para tratar só os sintomas da sua situação financeira. Eu vim para chegar na raiz, arrancar o que não presta e plantar algo novo. Há também um terceiro fator que eu preciso te revelar: o inimigo. Sim, meu filho, minha filha. Existe um adversário que trabalha ativamente para manter você preso na escassez. Porque ele sabe que quando você prospera, você tem mais recursos para o meu reino. Quando você prospera, você consegue ajudar sua família, contribuir com a minha obra, ser uma bênção para as pessoas ao seu redor. E isso é exatamente o que o inimigo não quer. Por isso, ele ataca suas finanças. Por isso, ele coloca obstáculos no seu caminho. Por isso, as coisas às vezes parecem dar errado logo quando estavam começando a dar certo. Mas aqui está a boa notícia. O inimigo não tem poder sobre o que eu decretar sobre a sua vida. Ele pode tentar, pode obstruir, pode atrasar, mas ele não pode cancelar o que eu determinei para você. Porque maior sou eu que está em você do que aquele que está no mundo. E se eu estou do seu lado, quem será contra você? Existe ainda um quarto elemento que precisa ser discutido com cuidado e com amor: a falta de alinhamento espiritual. Às vezes, o bloqueio financeiro na vida de uma pessoa não é apenas emocional ou circunstancial. Às vezes, há uma desconexão entre o que a pessoa pede e o que a pessoa vive. Você pede prosperidade no domingo, mas pratica desonestidade na segunda-feira. Você clama por provisão, mas fecha os olhos para alguém que precisa quando você ainda tem algo para dar. Você quer que eu abra as janelas do céu sobre você, mas as janelas da sua própria generosidade estão fechadas há muito tempo. Não estou falando de perfeição. Eu não exijo perfeição, exijo coração. Não estou falando de ser uma pessoa sem falhas. Estou falando de ser uma pessoa que se examina, que se arrepende quando erra, que busca o alinhamento com a minha vontade, não por obrigação, mas por amor. Porque quando você caminha alinhado comigo, as bênçãos não precisam que você corra atrás delas. Elas te alcançam. E por fim, há o peso do desânimo acumulado. Cada vez que você tentou e não deu certo, cada promessa que não se cumpriu, cada esperança que foi frustrada, tudo isso foi construindo uma muralha de incredulidade ao redor do seu coração. E essa muralha é que no início parecia uma proteção para que você não se decepcionasse mais, acabou se tornando a maior barreira entre você e a sua bênção. Porque a bênção precisa de uma porta de entrada, e essa porta se chama fé. Mas quando o seu coração está blindado pelo desânimo, a fé não consegue florescer, e sem fé é impossível agradar a mim, e é impossível receber o que eu tenho preparado para você. Por isso, eu estou aqui esta noite, para derrubar essa muralha, para te devolver a esperança que o caminho roubou, para te mostrar que cada tropeço, cada fracasso, cada dívida, cada derrota, tudo isso foi usado nas minhas mãos para te moldar, te fortalecer e te preparar para carregar o nível de bênção que está chegando para você. Porque uma bênção grande exige um recipiente grande, e eu tenho estado trabalhando na sua capacidade de receber sem que você perceba. Meu querido filho, minha querida filha, eu sei o peso que você carrega. Não estou falando de um peso metafórico, algo distante e abstrato. Estou falando do peso real, concreto, físico que você sente quando pensa nas suas dívidas. Aquele nó no estômago quando o telefone toca e você olha o número e já sabe que é cobrador.
aquela tensão nos ombros que não passa, que está lá quando você acorda e que continua lá quando você tenta dormir. Aquela sensação de que não importa quanto você corra, a dívida corre mais rápido do que você. Eu vi isso. Eu vejo. Eu sinto junto com você. Porque eu nunca estou distante da dor do meu filho, da minha filha. E é exatamente por isso que eu preciso te dizer hoje, com toda a força da minha voz: o peso das dívidas não é o seu destino. Dívida é uma situação. Destino é outra coisa. E confundir situação com destino é um dos maiores enganos que o inimigo usa para te manter paralisado. Pensa comigo. O jovem José foi vendido como escravo pelos próprios irmãos. Situação pior do que a sua, com certeza. Ele foi parar no Egito, sem família, sem dinheiro, sem posição, sem nada. Depois foi acusado falsamente por uma mulher e jogado na prisão. Dívida, escassez, prisão, no sentido literal e figurado. Mas a situação de José não era o destino de José. O destino de José era o palácio. O destino de José era ser o segundo homem mais poderoso do Egito. O destino de José era salvar nações inteiras da fome. Mas para chegar lá, ele precisou passar pela escravidão e pela prisão. Isso não significa que eu gosto de ver o meu povo sofrendo. Significa que eu sou tão poderoso que consigo usar até o sofrimento como trampolim para a glória. Significa que nas minhas mãos, o pior capítulo da sua história pode ser exatamente o que vai lançar você para o maior capítulo da sua vida. Mas eu preciso que você pare de se identificar com a dívida. Porque existe uma diferença enorme entre ter uma dívida e ser uma dívida. Você tem dívidas, isso é uma circunstância financeira. Você não é uma dívida, isso seria uma identidade. E quando você começa a se ver através das suas dívidas, quando você começa a se apresentar internamente como aquele que deve, aquela que nunca consegue, aquele que está sempre no vermelho, você está construindo uma identidade de escassez que vai continuar atraindo mais escassez para a sua vida. A minha palavra diz que você foi feito à minha imagem e semelhança, e eu não tenho dívidas. Eu sou o dono do ouro e da prata. Eu sou o dono do gado em 1000 colinas. Eu sou o Senhor dos exércitos, e não falta nada para os que me temem. Essa é a sua herança espiritual. Esse é o seu DNA celestial. E é hora de você começar a viver de acordo com quem você realmente é, e não de acordo com o extrato bancário que você tem. Agora, eu também preciso falar algo prático, porque eu sou um Deus que age no espiritual, mas que também conhece a realidade do mundo material em que você vive. A dívida precisa ser encarada de frente, não com vergonha, não com desespero, mas com estratégia, com coragem e com a minha sabedoria. Fugir da dívida não a faz desaparecer, apenas a faz crescer. Ignorar o problema não é fé, é omissão. E a omissão é inimiga da provisão. Existe uma ordem que eu gosto de operar. Primeiro a clareza, depois a estratégia, depois a ação. Clareza significa saber exatamente quanto você deve, para quem você deve e em que condições. Muitas pessoas têm medo de fazer essa lista porque acham que ver os números vai ser ainda mais assustador. Mas a verdade é o oposto. Quando você coloca o problema no papel, você tira ele da sua cabeça, onde ele parecia infinito e aterrorizante, e o coloca numa dimensão onde ele pode ser encarado, negociado e resolvido. Estratégia significa buscar os caminhos que existem para renegociar, para parcelar de forma suportável, para priorizar as dívidas que cobram juros mais altos, para identificar onde você pode cortar gastos e direcionar esse recurso para o pagamento das dívidas. Não estou te pedindo para fazer milagres sozinho. Estou te pedindo para ser um bom administrador do que eu colocar nas suas mãos. E ação significa dar o primeiro passo, mesmo que seja pequeno. Mesmo que seja pagar uma dívida mínima, enquanto as outras continuam esperando.
O movimento importa, porque quando você se move, eu me movo junto. Quando você dá um passo na direção certa, eu abro 2 caminhos que você não conseguia ver antes. Quando você age com fé, eu honro essa fé com provisão. E sabe o que mais? Eu já estou trabalhando nos bastidores da sua situação financeira. Há negociações que vão abrir de um jeito que você não esperava. Há pessoas que vão cruzar o seu caminho com propostas e oportunidades que vão mudar o seu quadro. Há portas que estão prestes a abrir na sua vida profissional e financeira que vão surpreender até você. Porque quando eu decreto algo, o universo inteiro trabalha para que esse decreto se cumpra. O peso das dívidas que você carrega hoje não vai durar para sempre, eu juro. E eu não minto. Há um dia marcado no calendário do seu futuro em que você vai olhar para trás e ver essa fase como o tempo em que você foi preparado. O tempo em que você desenvolveu a perseverança que nenhuma escola ensina. O tempo em que a sua fé foi testada e saiu mais forte do que entrou. O tempo em que você descobriu do que era feito e descobriu que era feito de uma matéria muito mais resistente do que imaginava. Então, não desista. Não desista das suas contas. Não desista das suas finanças. Não desista de mim, porque eu não desisti de você. E essa noite, enquanto você dorme, eu já estou organizando as peças do seu próximo capítulo. O capítulo em que as dívidas são quitadas. O capítulo em que a provisão transborda. O capítulo em que você finalmente respira fundo e diz: Deus foi fiel. Escreva nos comentários: minhas dívidas não são meu destino. Eu serei livre. Meu amado filho, minha amada filha, existe algo que eu preciso que você saiba antes de qualquer outra coisa neste capítulo. Antes de falar sobre bênçãos, antes de falar sobre provisão, antes de falar sobre o que está por vir, eu preciso te dizer isso. Eu vi cada lágrima que você derramou por causa do dinheiro. Cada uma. Aquela lágrima que você segurou na frente dos seus filhos para não assustá-los, mas que desceu sozinha quando você fechou a porta do banheiro e ficou a sós. Eu vi aquela lágrima que caiu no travesseiro de madrugada quando você estava calculando como ia pagar o aluguel do mês que vem e não encontrava resposta. Eu vi aquela lágrima de vergonha quando você teve que dizer não para alguém que você ama porque simplesmente não tinha dinheiro. Eu vi aquela lágrima de raiva misturada com desespero quando você tentou de tudo e nada funcionou. Eu vi. A minha palavra diz que eu guardo as suas lágrimas como um tesouro. Não é poesia, é realidade. Cada momento de dor que você viveu por causa da escassez está registrado na minha presença. E sabe o que eu faço com essas lágrimas? Eu as transformo, eu as uso como combustível para a sua bênção, porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E a manhã da sua vida financeira está chegando. Eu quero que você pense em todos os momentos em que você chorou por dinheiro. Não para reviver a dor, mas para entender a profundidade do que eu estou prestes a te dar. Porque a magnitude da sua bênção vai ser proporcional ao tamanho do que você suportou. O homem que nunca sofreu não sabe valorizar a vitória. A mulher que nunca passou pela escassez não conhece o verdadeiro sabor da abundância. Mas você vai saber. Você vai valorizar cada centavo que eu colocar nas suas mãos, porque você sabe o custo da falta. E isso vai te tornar um administrador diferente, um filho diferente, uma filha diferente. Eu preciso te contar sobre uma mulher que aparece nas minhas escrituras, a viúva de Sarepta. Era um tempo de seca, de escassez total, de desespero coletivo. Essa mulher estava juntando 2 gravetos para fazer o último pão para ela e para seu filho antes de morrerem de fome. Essa era a realidade dela. Não uma crise passageira. Ela estava no limite do limite. Ela havia chorado, com certeza.
Havia passado noites sem dormir, com certeza. Havia sentido o peso da pobreza esmagando o seu peito, com certeza. E foi exatamente nessa mulher, naquele momento de desespero absoluto, que eu escolhi manifestar a minha glória. Eu mandei meu profeta Elias até ela. Eu pedi que ela usasse o último punhado de farinha e o último fiozinho de azeite para fazer pão para o profeta, antes de fazer para si mesma. Um pedido que parecia absurdo, um pedido que parecia cruel, um pedido que só a fé desesperada de uma mulher que não tinha mais nada a perder conseguiria atender. E ela obedeceu. E o que aconteceu? A farinha não acabou. O azeite não se esgotou. Por quanto tempo? Por todo o tempo da seca, todo. Dia após dia, a provisão se renovou, a escassez se tornou sustento, e não apenas para ela e seu filho, mas também para o profeta de Deus. Por que eu te conto essa história? Porque eu quero que você veja que eu não ignorei a dor dela. Eu a vi, eu a conhecia, e eu escolhi exatamente o momento mais difícil para agir. Não porque eu estava atrasado, mas porque o milagre precisava acontecer no fundo do poço para que a glória fosse totalmente reconhecida. É assim que eu opero, meu filho, minha filha. Eu não deixo os meus filhos morrerem de fome. Eu não viro o rosto enquanto os meus amados sofrem. Mas eu, às vezes, espero o momento em que a fé será testada até o limite. Porque é nesse momento que o milagre tem o maior impacto, não apenas na sua vida, mas na vida de todos que estão observando a sua história. E tem gente observando a sua história, tem gente na sua família que está esperando ver o que vai acontecer com você. Tem vizinhos, amigos, conhecidos que sabem o que você tem passado e que vão ver a sua virada. E quando eles virem, quando testemunharem a sua restauração, a sua libertação financeira, a sua prosperidade, eu serei glorificado. E você será uma prova viva de que eu sou real, de que eu ouço, de que eu respondo. Então cada lágrima que você derramou não foi em vão. Cada noite de angústia, cada dia de aperto, cada momento de vergonha. Tudo isso está sendo tecido por mim em um testemunho de fé que vai impactar muito mais pessoas do que você imagina. Você não é apenas um indivíduo passando por uma crise financeira. Você é um personagem de uma história maior que eu estou escrevendo para a glória do meu nome. E essa história vai ter um final que vai fazer você chorar novamente, mas dessa vez de gratidão, dessa vez de alegria, dessa vez de incredulidade diante do que eu fiz. Porque quando eu restauro além do que você pediu. Quando eu provejo em abundância e não apenas no suficiente. Quando eu abençoo de uma forma que transborda. Transborda para a sua família, para os seus filhos, para os seus netos. Esta noite, enquanto você ainda está aqui, eu quero que você faça uma coisa por mim. Feche os olhos por um momento, respire fundo e entregue para mim cada lágrima que você ainda guarda, cada mágoa financeira, cada memória de humilhação, cada ferida que a falta de dinheiro abriu no seu coração. Entrega tudo para mim, porque eu sei o que fazer com tudo isso. E o que eu farei vai ser muito mais bonito do que qualquer coisa que você poderia imaginar sozinho. Escreva nos comentários: Deus viu cada lágrima minha e vai me restaurar. Meu querido filho, minha querida filha, chegou a hora de eu te falar sobre o que está vindo. Não o que pode vir, não o que talvez venha, o que está vindo. Porque eu já decretei e o meu decreto não volta para mim vazio. Mas antes de te contar sobre a virada, eu preciso que você entenda o que é uma virada financeira de verdade. Muitas pessoas, quando pensam em virada financeira, pensam em ganhar na loteria, receber uma herança inesperada, um saque do FGTS que resolve tudo de uma vez. E eu posso agir assim. Não estou limitado às expectativas humanas, mas a maioria das viradas que eu opero na vida das pessoas não chega como um raio do céu.
ela chega de forma progressiva, encadeada, como um dominó de bênçãos, onde uma coisa abre caminho para a outra, que abre caminho para a próxima, e quando você olha para trás, percebe que houve um ponto de virada, um momento específico em que tudo começou a mudar. E esse ponto de virada para a sua vida, eu estou declarando aqui, agora, diante dos céus e da terra, pode ser esta noite. Pensa comigo no que aconteceu com Jó. Jó perdeu tudo, literalmente tudo. Os filhos, a saúde, a riqueza, a fazenda, os animais, os servos. Ficou com nada além de uma esposa que lhe disse que amaldiçoasse a Deus e morresse, e de amigos que ficavam tentando encontrar algum pecado escondido que justificasse tamanha desgraça. Jó chorou. Jó questionou. Jó não entendeu o que estava acontecendo, mas Jó não abriu mão da sua fé. E no final que importa, eu restaurei o dobro de tudo que ele havia perdido. Dobro de filhos, dobro de gado, dobro de riqueza, dobro de saúde, dobro de anos de vida, o dobro. Isso não é apenas a história de Jó, essa é a sua história também, porque o princípio é o mesmo. O que o sofrimento roubou, eu sou capaz de restaurar em dobro, e não apenas o que foi perdido, mas mais do que o que havia antes da perda. A sua virada financeira vai ter vários componentes, e eu quero que você os reconheça quando eles começarem a aparecer na sua vida. Porque às vezes a bênção bate na porta, e a pessoa não abre porque não esperava que ela viesse daquela forma. O primeiro componente é a abertura de uma porta que estava fechada. Pode ser uma vaga de emprego que vai aparecer de forma inesperada. Pode ser uma promoção que não estava nos planos. Pode ser um cliente que vai surgir do nada para o seu negócio. Pode ser uma oportunidade de renda extra que vai se apresentar de uma forma que você nunca tinha pensado. Fique atento, porque quando eu abro uma porta, eu não toco campainha. Eu simplesmente a abro. E cabe a você ter os olhos abertos para enxergar e a coragem de atravessá-la. O segundo componente é a liberação de um recurso que estava retido. Pode ser um dinheiro que alguém te devia e que vai ser pago. Pode ser um benefício que você tem direito, mas que ainda não buscou. Pode ser uma negociação de dívida que vai resultar em um desconto que vai liberar recursos para outras áreas da sua vida. Pode ser uma venda de algo que você tem e que não usa. Pode ser um contrato que vai se concretizar depois de muito tempo esperando. Fique atento, porque eu já separei recursos para você. Eles estão esperando o momento de fluir. O terceiro componente é uma ideia, não uma ideia qualquer. Uma ideia que vai vir com força, com clareza, com uma sensação de é isso. Pode ser uma ideia de negócio, de serviço, de produto, de parceria. Pode ser uma solução criativa para um problema que você tem. Pode ser uma forma diferente de usar um talento que você sempre teve, mas nunca monetizou. Quando essa ideia chegar, não a ignore. Não diga, mas isso é impossível para mim, mas eu não tenho dinheiro para começar, mas vai ser muito difícil. Anote, ore sobre ela e dê o primeiro passo, porque eu estarei do outro lado desse passo. O quarto componente é uma conexão, uma pessoa que vai cruzar o seu caminho e que vai ser peça fundamental da sua virada. Pode ser um mentor, um sócio, um cliente, um empregador, um amigo que vai te indicar para algo, um familiar que vai te apoiar de uma forma que você não esperava. As pessoas não chegam por acaso na sua vida, eu as posiciono. E há uma pessoa posicionada no seu caminho que vai fazer parte do próximo capítulo da sua história financeira. Eu entendo como é frustrante sentir que, por mais que você se esforce, a situação financeira continua difícil. Mas a boa notícia é que você não está sozinho. Existem formas de organizar suas finanças e dar o primeiro passo para a mudança. E é exatamente isso que o 21 Dias de Provisão e Paz Financeira com Deus traz. Um guia prático e simples para transformar sua relação com o dinheiro.
E não se esqueça, a edição limitada está no comentário fixado. Então, vá lá e garanta o seu antes que acabe. O quinto componente, e talvez o mais importante de todos, é a paz. Antes que qualquer coisa material mude, você vai começar a sentir uma paz que não tem explicação racional. Uma paz que vai chegar no meio da tempestade ainda não resolvida. Uma paz que vai fazer você dormir tranquilo mesmo com as contas por pagar. Uma paz que vai te fazer sorrir mesmo sem ter motivo visível para sorrir. Isso não é ingenuidade. Isso é a presença de Deus que precede a provisão de Deus. Quando você sentir essa paz, saiba, a virada está próxima. Eu já estou trabalhando. A resposta já está a caminho. Meu amado filho, minha amada filha, existe um erro muito comum que eu vejo repetidamente na vida de pessoas que me amam, que oram, que creem e que mesmo assim não conseguem receber as bênçãos que eu estou continuamente tentando derramar sobre elas. E esse erro não é falta de fé, não é falta de santidade, não é falta de oração, é a falta do conhecimento de como receber. Porque receber é uma arte, é uma postura, é uma disposição interior que precisa ser cultivada assim como se cultiva a fé, a esperança e o amor. E eu quero te ensinar isso agora, porque de nada adianta eu liberar a bênção se você não está posicionado para recebê-la. A primeira chave para receber é a gratidão pelo que você já tem. Eu sei que quando a situação está difícil, é muito difícil ser grato. É muito mais fácil olhar para o que falta do que para o que está presente. Mas a gratidão é um dos princípios mais poderosos que eu coloquei no universo. E ele funciona de uma forma que vai além da compreensão humana. Quando você é grato pelo pouco, eu te confio o muito. Quando você celebra o que tem, eu multiplico o que você celebra. Olha para a sua vida agora. Você tem respiração. Você tem visão para ler ou ouvir esse vídeo. Você tem um telhado sobre a sua cabeça, mesmo que seja alugado, mesmo que esteja em risco, mesmo que não seja o telhado dos seus sonhos. Você tem pessoas que te amam, mesmo que a relação seja difícil, mesmo que seja imperfeita. Você tem um coração que bate, você tem uma mente que pensa, você tem uma fé que, apesar de toda a luta, ainda não morreu. Porque você está aqui, ouvindo a minha voz. Isso é muito, isso é imensamente mais do que muitos no mundo têm. E quando você começa a reconhecer isso, quando você começa a abrir a sua boca para falar palavras de gratidão, ao invés de palavras de reclamação, alguma coisa muda na atmosfera espiritual ao seu redor. As portas que estavam fechadas começam a se movimentar. Os bloqueios que estavam no seu caminho começam a se dissolver. Porque a gratidão é o idioma da fé, e a fé é o idioma do reino. A segunda chave para receber é a obediência. Eu sei que essa palavra às vezes assusta, mas obediência não é servidão cega. Obediência é confiança prática. É dizer com as suas ações: eu confio em ti mais do que confio na minha própria lógica. E isso é exatamente o que Abraão fez quando saiu sem saber para onde ia. É o que Noé fez quando construiu um barco em terra seca. É o que os discípulos fizeram quando largaram as redes para seguir um carpinteiro de Nazaré que prometia fazer deles pescadores de homens. Haverá momentos nessa sua jornada financeira em que eu vou te pedir para fazer algo que não faz sentido humano. Vou te pedir para dar quando parece que não há nada para dar. Vou te pedir para esperar quando parece que não há mais tempo. Vou te pedir para soltar algo que você está segurando por medo de ficar sem. E nesses momentos, a sua obediência vai ser o que vai destravar o próximo nível da sua bênção. A terceira chave é a boca. O que você fala sobre a sua vida financeira importa muito mais do que você imagina. Quando você acorda e diz: minha vida financeira está uma tragédia e não tem saída,
Você está plantando sementes de escassez no solo do seu destino. Quando você acorda e diz, eu estou em processo de restauração, a minha virada está chegando, Deus está trabalhando na minha situação, você está plantando sementes de abundância. E o solo da sua vida vai produzir de acordo com o que você planta. Não estou te pedindo para mentir. Não estou te pedindo para fingir que as contas não existem ou que as dívidas sumiram. Estou te pedindo para falar da realidade do reino ao mesmo tempo em que você enfrenta a realidade do mundo. Estou te pedindo para falar a partir da fé, não a partir do medo. Porque a sua língua tem poder de vida e de morte. E eu preciso que você use esse poder a seu favor. A quarta chave é a ação de fé. Fé sem obras é morta. Isso está na minha palavra e é uma verdade imutável. Você precisa agir como se a virada já tivesse começado, não num sentido irresponsável. Não vou te pedir para gastar dinheiro que você não tem achando que estou te provendo, mas num sentido de postura, de movimento, de abertura para o novo. Talvez seja a hora de atualizar o seu currículo. Talvez seja a hora de dar aquele telefonema que você tem adiado. Talvez seja a hora de pesquisar aquela ideia de negócio que ficou na gaveta. Talvez seja a hora de buscar uma orientação financeira, de sentar com os números, de negociar aquela dívida que você tem fugido. A ação de fé é o seu sinal para mim de que você está pronto para receber o que estou preparando. E a quinta chave, a chave que une todas as outras, é a comunhão. Ficar perto de mim, não apenas em momentos de crise, não apenas quando você precisa de algo, não apenas nas madrugadas de desespero, mas na rotina, no café da manhã, na hora do almoço, no trajeto de casa para o trabalho, na conversa com os filhos, em cada pequeno momento da vida cotidiana. Porque quando você vive na minha presença, eu te falo coisas que não consigo falar de longe. Eu te mostro caminhos que só ficam visíveis de perto. Eu te dou sabedoria que não vem de nenhum livro, de nenhuma faculdade, de nenhum guru financeiro. Vem de mim, do Criador de todas as coisas. Escreva nos comentários, estou pronto para receber minha bênção, Senhor. Meu querido filho, minha querida filha, chegou o momento de eu falar sobre algo que precisa ser dito com clareza, com coragem e com a autoridade de quem tem o poder de mudar qualquer situação. O inimigo tem estado ativo na sua vida financeira. E eu preciso que você saiba disso, não para te assustar, mas para te armar. Porque você tem um adversário que não dorme, que não descansa, que não tem misericórdia. Um adversário cuja única missão é roubar, matar e destruir. Destruir o quê? Tudo. A sua paz, a sua saúde, os seus relacionamentos, a sua fé e, com toda a certeza, as suas finanças. Porque ele sabe o que as finanças representam. Liberdade. E a liberdade de um filho de Deus é o que ele mais teme e mais odeia. Quando o negócio que você montou com tanto esforço começou a desmoronar sem uma explicação clara, havia uma mão invisível por trás. Quando as oportunidades pareciam estar sempre chegando para todo mundo menos para você, havia um bloqueio espiritual sendo operado. Quando você tomava uma decisão que parecia certa e acabava dando terrivelmente errado, havia uma interferência que ia além do simples azar. Eu não estou dizendo que tudo de ruim na sua vida é ataque espiritual. A irresponsabilidade e as más decisões também têm consequências reais. Mas estou dizendo que existe um nível de resistência na sua vida financeira que vai além do natural e que precisa ser combatido espiritualmente. E como se combate espiritualmente? Com a palavra, com a oração e com a autoridade que eu te dei. Porque eu te dei autoridade. Não sugeri, não insinuei, te dei de forma clara e definitiva na minha palavra. Toda a autoridade no céu e na terra. E essa autoridade inclui autoridade sobre toda a obra das trevas que tem operado contra a sua prosperidade. Mas existe algo que o inimigo faz de maneira especialmente eficaz e que eu preciso que você reconheça para se defender.
Ele ataca a sua mente, porque ele não pode te roubar diretamente. Não tem poder para isso quando você está debaixo da minha proteção. Mas ele pode te convencer de que você mesmo não merece prosperar. Pode plantar pensamentos como: isso não é para mim, eu sempre fui assim e nunca vou mudar. Deus abençoa os outros, mas esqueceu de mim. Eu tenho má sorte. A minha família sempre foi pobre e eu também vou ser. Esses pensamentos não vêm de você, vêm dele. E quando você acredita neles, você mesmo colabora com o roubo. Você fecha a porta da sua prosperidade por dentro, com as suas próprias mãos, convencido de que isso é a realidade, quando na verdade é apenas uma mentira sofisticada projetada especificamente para paralisar você. Por isso eu digo, renove a sua mente, substitua cada mentira pela verdade da minha palavra. Quando o pensamento disser, eu não mereço, você responde, eu sou o herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do Pai. Quando o pensamento disser, isso é impossível para mim, você responde, para Deus nada é impossível e todas as coisas cooperam para o meu bem. Quando o pensamento disser, minha situação não tem saída, você responde, o meu Deus supre todas as minhas necessidades segundo as suas riquezas em glória. Essa batalha na mente é a batalha mais importante que você vai travar. E ela acontece todo dia, em cada pensamento que passa pela sua cabeça. Não deixe o inimigo ocupar o território da sua mente sem resistência. Porque o que você pensa, você fala. O que você fala, você crê. O que você crê, você atrai. E o que você atrai, você vive. Mas eu também quero falar sobre outro nível de ataque. O ataque através das pessoas. O inimigo usa pessoas para te desencorajar, para te dizer que você é louco de acreditar que as coisas vão mudar, para rir das suas esperanças, para te comparar com outros que chegaram lá sem precisar de Deus. Cuidado com essas vozes. Cuidado com quem você deixa falar sobre o seu futuro. Nem todo mundo que está perto de você está torcendo por você, e isso é uma realidade dolorosa, mas necessária de ser reconhecida. Guarde os seus sonhos, guarde as suas esperanças, compartilhe com quem tem fé, com quem vai orar junto com você, com quem vai te edificar e não te destruir, porque palavras têm peso. E palavras de desencorajamento plantadas no momento errado por pessoas erradas podem matar sonhos que levariam anos para ressuscitar. Mas aqui está a palavra final sobre esse assunto. O inimigo pode ter tentado, mas ele não vai conseguir, porque eu sou maior. Porque nenhuma arma forjada contra você prosperará, porque o que eu determino, ninguém cancela. E eu determinei que a sua virada vai acontecer. Determinei que a sua prosperidade vai chegar. Determinei que o que foi roubado vai ser devolvido, com juros, com acréscimo, com glória. O inimigo pensou que ganhou, mas ele não sabe que eu uso as perdas para construir vitórias maiores do que as que existiriam sem a luta. Ele não sabe que cada tentativa dele de te destruir foi transformada nas minhas mãos em degrau para o seu próximo nível. Ele não sabe, mas você vai descobrir. E quando você descobrir, vai entender que a batalha toda valeu a pena. Meu amado filho, minha amada filha, eu quero que você faça um exercício comigo agora. Pensa em todo o dinheiro que você perdeu ao longo da sua vida. Não apenas as dívidas que ficaram, mas o dinheiro que foi roubado de você de formas que às vezes nem dá para identificar direito. O dinheiro que você investiu em negócio que não deu certo. O dinheiro que alguém pegou emprestado e nunca devolveu. O dinheiro que você gastou em coisa que não precisava porque estava em desespero ou porque foi enganado. O dinheiro que escorreu entre os seus dedos sem que você entendesse exatamente como. O dinheiro que você deveria ter recebido e nunca recebeu. O salário que nunca foi corrigido. A indenização que nunca foi paga. O direito que você tinha e que foi sonegado.
Quanto é tudo isso? Não sei o número exato, mas eu sei. Eu tenho a conta, tenho tudo registrado. E a palavra que eu tenho para você hoje, com toda a minha autoridade e todo o meu amor, é esta: cada centavo perdido será restaurado. Isso não é uma promessa vaga, é um princípio que está na minha natureza. Eu sou o Deus da restauração, da ressurreição, da renovação. Eu não apenas conserto o que está quebrado, eu faço novo. Eu não apenas devolvo o que foi tirado, eu devolvo com acréscimo. Esse é o meu caráter, essa é a minha natureza. E o que eu faço pela viúva de Sarepta, pelo Jó que perdeu tudo, pelo José que foi vendido, pelo filho pródigo que voltou de mãos vazias, eu faço por você também. O filho pródigo. Esse é um dos meus relatos favoritos sobre restauração, porque ele toca num ponto que vai fundo. O filho que pegou sua parte da herança, foi embora e gastou tudo. Não foi roubado, foi irresponsável. Não foi vítima de alguém, foi vítima de si mesmo. E quando ele voltou para casa, nem havia terminado de pronunciar o seu pedido de desculpas, quando eu mandei o pai correr em sua direção, colocar o melhor manto sobre os seus ombros, o anel no seu dedo, sandálias nos seus pés, e mandar preparar um banquete. Por quê? Porque ele era meu filho. Porque o amor de pai não contabiliza o que o filho desperdiçou. Porque a restauração que eu ofereço não é baseada em mérito, é baseada em graça. E a graça é exatamente isso. Receber o que você não merece, não porque você foi bom o suficiente, mas porque eu sou bom demais para deixar os meus filhos vivendo na miséria quando tenho tudo para lhes dar. E eu quero dizer mais. A restauração que está vindo para a sua vida não vai ser apenas financeira, vai ser integral, porque dinheiro sozinho não traz felicidade. Eu sei disso melhor do que ninguém. A restauração que eu estou preparando vai incluir paz mental, saúde emocional, relacionamentos saudáveis, propósito claro, alegria genuína. Porque quando eu restauro o ser humano inteiro, não apenas o extrato bancário, mas voltando ao financeiro, porque é disso que esse vídeo trata, e eu quero ser específico com você. A restauração financeira vai acontecer de formas que você não esperava. Há dinheiro retido em lugares que você não olhou ainda. Há benefícios trabalhistas que você tem direito e que não buscou. Há negócios antigos que ficaram pendentes e que vão ser resolvidos a seu favor. Há acordos que vão ser feitos onde você achava que o outro lado nunca cederia. Há pagamentos que vão chegar de fontes que você já tinha dado como perdidas. Mas a restauração mais importante que está vindo é a da sua mentalidade financeira. Porque quando a mentalidade muda, o comportamento muda. Quando o comportamento muda, os resultados mudam. E quando os resultados mudam de forma consistente, a vida inteira muda. É um ciclo, e o início desse ciclo é exatamente aqui, exatamente agora, exatamente nessa conversa entre você e eu. Há também uma dimensão de restauração intergeracional que eu quero te revelar. O que está sendo quebrado na sua vida não está sendo quebrado apenas para você, está sendo quebrado para os seus filhos, para os seus netos, para as próximas gerações da sua família. Quando você supera o ciclo de escassez, quando você rompe com o padrão financeiro que foi passado de geração em geração, você está escrevendo uma história diferente para todos que vierem depois de você. Os seus filhos vão herdar não apenas bens materiais, vão herdar uma mentalidade diferente, uma fé diferente, um exemplo diferente. Vão crescer vendo um pai, uma mãe, que passou pelo vale escuro e não desistiu, que creu quando era difícil crer, que confiou quando era impossível confiar, que viu a mão de Deus operar quando tudo parecia perdido. E esse legado de fé vai ser mais valioso para eles do que qualquer herança financeira que você poderia deixar. Então não desanime, não recua.
O que você está perdendo hoje está sendo somado na conta da sua restauração amanhã. E o dia da conta cheia está mais próximo do que você imagina. Escreva nos comentários: tudo que foi perdido será restaurado na minha vida. Meu querido filho, minha querida filha, agora eu preciso te falar sobre o futuro. Não o futuro distante, nebuloso e incerto que o medo pinta na sua mente, mas o futuro que eu já vi, que já planejei, que já preparei para você antes mesmo que você nascesse. Porque antes de qualquer circunstância da sua vida existir, eu já sabia onde você estaria hoje, o que você estaria passando e o que você precisaria para chegar onde eu determinei que você chegue. E o lugar que eu determinei para você, vou te dizer sem rodeios, é um lugar de abundância que vai além de tudo que você já experimentou até hoje. Mas o que significa esse novo nível financeiro? Preciso ser específico, porque a bênção precisa ter forma na sua mente para que a sua fé possa apontá-la de longe. Um nível financeiro novo não é apenas ter mais dinheiro, é ter uma relação completamente diferente com o dinheiro. É passar de reativo para proativo. É passar de gerenciar crises para planejar o futuro. É passar de sobreviver para viver com intenção, com propósito, com alegria. No nível que eu estou preparando para você, você não vai mais acordar com aquele nó no estômago pensando em contas. Você vai acordar sabendo que as contas estão pagas, que há reserva para emergências, que há investimento sendo feito para o futuro, que há margem para ajudar quem você ama. Isso pode parecer um sonho agora, mas foi exatamente assim que pareceu para José enquanto estava no cárcere. Foi assim que pareceu para Davi quando ainda era apenas um pastor de ovelhas no campo. Foi assim que pareceu para Ruth quando ela estava catando espigas no campo de Boaz, sem saber que esse campo um dia seria seu. O nível financeiro que eu estou preparando para você tem pelo menos 5 dimensões que eu quero te revelar agora. A primeira dimensão é a renda. Há um aumento de renda vindo para a sua vida, e esse aumento não vai vir necessariamente de uma única fonte. Há na minha estratégia para a sua vida financeira uma diversificação de entradas que vai tornar a sua situação muito mais estável e muito mais abundante. Fontes que você nem imagina ainda. Habilidades que você tem e que vão se transformar em renda de maneiras que vão te surpreender. Oportunidades que estão esperando o momento certo para aparecer no seu caminho. A segunda dimensão é a quitação. Há dívidas que vão ser quitadas na sua vida, de formas que você não esperava. Negociações que vão se abrir, acordos que vão ser feitos, recursos que vão chegar no momento exato para eliminar o que te pesa. E quando a última dívida for paga, quando você olhar para o seu nome e ele estiver limpo, quando você puder respirar sem o peso do que deve, essa sensação vai ser uma das mais próximas do paraíso que você já experimentou nesta terra. A terceira dimensão é a reserva. Eu quero te ver com reserva financeira, com um colchão de segurança que vai te dar paz para lidar com as inevitáveis surpresas da vida sem entrar em pânico. Porque surpresas vão acontecer, o carro vai quebrar, a saúde vai precisar de atenção, a casa vai precisar de reforma, mas quando há reserva, essas surpresas não se tornam crises. E a paz que vem de ter reserva é um reflexo da paz que eu tenho, porque eu nunca fico sem recursos para cuidar dos meus filhos, e quero que você experimente um pouco dessa paz aqui na Terra. A quarta dimensão é o investimento. Eu quero te ver plantando para o futuro, não apenas gastando o que entra, mas separando uma parte, por menor que seja no início, para que ela trabalhe por você. Isso é mordomia. Isso é honrar o que eu coloco nas suas mãos, multiplicando em vez de apenas consumindo. E quando você começa a investir, mesmo que seja pouco, você está declarando com as suas ações: eu creio que tenho futuro. Eu creio que vou estar aqui amanhã. Eu creio que o que está vindo é maior do que o que está aqui agora. A quinta dimensão
E a mais bonita de todas é a generosidade. Porque o nível financeiro que eu estou preparando para você não tem o objetivo de te tornar uma pessoa que acumula. Tem o objetivo de te tornar uma pessoa que distribui. Um canal da minha provisão para os que estão ao seu redor. Porque eu o abençoo para que você seja uma bênção. E quando você chegar ao ponto de poder ajudar outros da forma que um dia você precisou de ajuda, esse vai ser o momento em que você vai entender plenamente por que passou por tudo isso. Há pessoas esperando pela sua virada, não apenas para se alegrarem com você, mas porque a sua prosperidade vai ser o instrumento que eu usarei para alcançar essas pessoas. O seu negócio vai gerar empregos. A sua generosidade vai alimentar famílias. O seu testemunho vai reacender a fé de outros que já estavam desistindo. Você não é apenas um beneficiário da minha provisão. Você é um instrumento dela. E para tudo isso acontecer, eu preciso que você continue onde está, na fé, na esperança, na busca da minha presença. Não desista na véspera do milagre. Não abra mão na antevéspera da virada, porque você está mais perto do que pensa. E o novo nível está mais próximo do que as suas circunstâncias conseguem te mostrar. Meu querido filho, minha querida filha, chegamos ao momento mais importante deste vídeo. O momento em que eu não vou apenas falar sobre bênção, vou decretá-la. E eu preciso que você entenda o peso do que significa um decreto de Deus antes que eu pronuncie cada palavra sobre a sua vida. Um decreto não é um desejo. Um decreto não é uma possibilidade. Um decreto é uma declaração de autoridade soberana que estabelece uma realidade no espírito antes que ela se manifeste no natural. Quando eu decreto, os anjos se movem. Quando eu decreto, as circunstâncias se alinham. Quando eu decreto, o impossível encontra um caminho. Quando eu decreto, o que estava fechado abre, o que estava morto ressuscita, o que estava seco floresce, o que estava preso é libertado. E esta noite específica, neste momento exato em que você está assistindo a esse vídeo, eu vim para decretar sobre a sua vida financeira, para selar na dimensão espiritual o que vai se manifestar na dimensão material, para colocar a minha assinatura sobre o próximo capítulo da sua história. Mas antes de decretar, eu preciso te pedir uma coisa. Preciso que você esteja presente, não apenas fisicamente, não apenas com os olhos abertos, mas presente com o coração, presente com a fé, presente com a disposição de receber tudo o que estou prestes a pronunciar sobre você. Porque o decreto precisa pousar num coração que está aberto para recebê-lo. A semente mais poderosa não produz nada no solo endurecido. Então abra o seu coração, solte a incredulidade, solte o cinismo que o cansaço criou, solte a voz interna que diz, isso não vai acontecer comigo, e receba. Receba cada palavra como se eu estivesse te olhando nos olhos neste exato momento, porque de uma forma que vai além do que você consegue compreender, é exatamente isso que está acontecendo. Eu decreto sobre a sua vida financeira que esta é a noite da virada. Decreto que as correntes da escassez que aprisionaram a sua família por gerações estão sendo quebradas agora, nesta noite, pela minha autoridade. Decreto que cada porta de oportunidade que o inimigo tentou fechar na sua face está sendo aberta pela minha mão. E o que eu abro, ninguém fecha. Decreto que o seu nome será limpo. Que as dívidas que te pesaram serão quitadas de formas que sua mente ainda não consegue imaginar. Que o seu crédito será restaurado, que a sua reputação financeira será reconstruída. Que haverá um dia em que você vai olhar para os seus documentos e ver a palavra que tanto desejou. Quite, pago, encerrado. Decreto que novas fontes de renda surgirão na sua vida. Fontes que você não está vendo agora. Fontes que chegarão por caminhos que você nunca imaginou. Oportunidades de trabalho,
de negócio, de serviço, de talento monetizado. Tudo isso está sendo colocado no seu caminho por determinação minha, e não existe obstáculo humano, nem espiritual, que consiga barrar o que eu determinei. Decreto que a sua casa será um lugar de paz e não de tensão. Que as discussões geradas pela falta de dinheiro vão ceder lugar a conversas de gratidão e planejamento. Que seus filhos vão crescer vendo abundância e aprendendo a administrá-la com sabedoria. Que o lar que você habita vai se tornar um sinal visível da minha provisão para todos que passarem por ele. Decreto que a fome não chegará à sua mesa, que o frio não chegará ao seu corpo, que a vergonha financeira não mais habitará o seu coração, que a preocupação de madrugada será substituída por um sono tranquilo, o sono do filho que sabe que o pai está cuidando. Decreto que você será a cabeça e não a cauda, que você vai emprestar e não pedir emprestado, que você será uma referência de prosperidade na sua família, no seu círculo, na sua comunidade, que as pessoas vão olhar para a sua vida e perguntar: o que aconteceu? Como foi possível? E a sua resposta vai ser um testemunho poderoso da minha fidelidade. Decreto que cada centavo perdido nos últimos anos está sendo contabilizado para ser devolvido, com acréscimo, com juros, com glória. Que a lei da colheita abundante está operando na sua vida a partir de hoje. Que você vai colher muito mais do que plantou, porque a minha graça multiplica a semente fiel. Decreto que a sabedoria financeira vai pousar sobre você como orvalho da manhã. Que você vai saber tomar decisões corretas com o dinheiro. Que vai saber quando investir, quando economizar, quando dar, quando esperar. Que a minha direção vai ser clara para você nas escolhas financeiras que fizer daqui em diante. Decreto que a ansiedade que o dinheiro produzia na sua mente vai ser substituída pela minha paz. Uma paz que excede toda a compreensão e que vai guardar o seu coração e a sua mente. Porque prosperidade sem paz não é bênção. E eu vim para te dar as duas, juntas, completas, plenas. Decreto que esta noite é o marco, o ponto de antes e depois da sua história financeira. E que quando você olhar para trás daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, daqui a 5 anos, você vai lembrar deste momento, desta noite, deste vídeo, desta conversa, como o instante em que algo mudou em você. Não apenas nas suas circunstâncias, mas dentro de você, na sua fé, na sua identidade, na sua certeza de que eu sou real e de que eu me importo com cada detalhe da sua vida. Meu filho, minha filha, você não é mais o mesmo depois desta noite. Você saiu de um lugar e entrou em outro. Você cruzou uma linha invisível, mas real. E do outro lado dessa linha está tudo o que eu preparei para você desde antes da fundação do mundo. Recebe. Recebe com as mãos abertas, com o coração aberto, com a fé aberta. Porque eu estou dando, estou derramando, estou liberando sobre a sua vida nesta noite uma bênção que vai te surpreender, vai te alegrar, vai te fazer chorar de gratidão. E vai fazer o meu nome ser glorificado através da sua história. Isso está decretado, está selado, está feito. Amém. Se você chegou até aqui, sabe que não é fácil lidar com os desafios financeiros, mas quero que saiba que há uma solução ao seu alcance. O 21 Dias de Provisão e Paz Financeira com Deus é mais do que um livro, é um passo a passo para colocar sua vida financeira no rumo certo. São 21 dias de estratégias práticas e eficazes para trazer paz e prosperidade para a sua vida. Não perca essa chance de mudar sua realidade. Aproveite que a edição limitada está disponível no comentário fixado. Corre lá e garanta a sua. Escreva nos comentários: eu recebo esse decreto sobre minha vida financeira. Meu amado filho, minha amada filha. Chegamos ao fim deste vídeo, mas não ao fim da sua história. Na verdade, esta é exatamente a parte em que a sua história começa. O capítulo mais importante, o mais emocionante, o mais cheio de glória. Esse capítulo começa agora.
Eu trouxe você por 10 momentos de revelação neste vídeo. Eu te falei sobre a noite em que tudo vai mudar, sobre as razões do seu sofrimento financeiro, sobre o fato de que dívida não é destino, sobre cada lágrima que você derramou e que eu vi, sobre a virada que está chegando, sobre como receber a bênção, sobre o inimigo que tentou te roubar, mas não vai conseguir, sobre a restauração de cada centavo perdido, sobre o novo nível financeiro que está sendo preparado para você. E, finalmente, eu decretei sobre a sua vida. E agora, antes de você ir, eu preciso te pedir algumas coisas muito importantes. A primeira, não guarde isso para você. O que você recebeu aqui, a esperança renovada, a fé reacendida, o decreto que foi pronunciado sobre a sua vida, compartilha com alguém que você sabe que está passando por dificuldades financeiras. Manda esse vídeo para os grupos de família no WhatsApp. Manda para aquele irmão que está desesperado. Manda para aquela amiga que está chorando de madrugada pelas mesmas razões que você chorou, porque cada pessoa que assistir a esse vídeo vai receber o mesmo decreto que você recebeu. E quando você partilha a bênção, você a multiplica na sua própria vida. A segunda, se você ainda não deu um like neste vídeo, faz isso agora. Não é apenas um gesto de apoio ao canal, é um sinal de fé. É você dizendo publicamente: eu acredito, eu recebi, eu estou pronto para a minha virada. E eu vejo cada like como uma declaração de fé e honro cada declaração de fé com a minha presença. A terceira, se inscreva neste canal e ative o sininho de notificações, porque eu tenho muito mais para te falar, muito mais revelação, muito mais decreto, muito mais palavra de provisão, de cura, de restauração que está esperando para ser entregue a você. E eu não quero que você perca nenhuma delas, porque cada vídeo é uma oportunidade de eu me aproximar de você, de falar ao seu coração, de te reposicionar na fé quando o cansaço tentar te fazer recuar. A quarta, assiste o próximo vídeo que vai aparecer na tela agora. Eu já preparei mais uma palavra poderosa para a sua vida, e ela vai complementar tudo o que você recebeu aqui hoje. Não interrompa o fluxo do que está acontecendo no seu espírito. Continua, bebe mais, recebe mais, porque quando o coração está aberto e receptivo como o seu está agora, é o melhor momento para continuar se alimentando da minha palavra. E antes de encerrar, eu quero te dizer uma última coisa, uma coisa simples, mas que carrega todo o peso do amor que sinto por você. Eu te amo. Não porque você é perfeito, não porque você nunca errou, não porque você faz tudo certo, mas porque você é meu filho, minha filha. E o amor de pai não tem condição, não tem prazo de validade, não tem limite. Você pode ter se afastado de mim, pode ter duvidado de mim, pode ter me culpado nos momentos mais difíceis. E mesmo assim, eu continuei do seu lado, continuei trabalhando no seu favor, continuei guardando a bênção que tem o seu nome. Esta noite, a sua vida financeira está sendo elevada a um nível que vai glorificar o meu nome e transformar a sua história. Acredita nisso, declara isso, vive isso. E quando a virada acontecer, e ela vai acontecer, volta aqui e conta para todo mundo. Porque o seu testemunho vai ser o combustível da fé de milhares de outros filhos meus, que estão exatamente onde você estava quando começou a assistir esse vídeo. Que a minha paz esteja com você, que a minha provisão te alcance, que a minha glória se manifeste na sua vida de uma forma que você nunca esquecerá. Com todo o meu amor, Deus, meu amado filho, minha amada filha, chegamos ao fim deste vídeo, mas não ao fim da sua história. Na verdade, esta é exatamente a parte em que a sua história começa. O capítulo mais importante, o mais emocionante, o mais cheio de glória. Esse capítulo começa agora. Eu trouxe você por 10 momentos de revelação neste vídeo. Eu te falei sobre a noite em que tudo vai mudar, sobre as razões do seu sofrimento financeiro, sobre o fato de que dívida não é destino,
sobre cada lágrima que você derramou e que eu vi, sobre a virada que está chegando, sobre como receber a bênção, sobre o inimigo que tentou te roubar, mas não vai conseguir, sobre a restauração de cada centavo perdido, sobre o novo nível financeiro que está sendo preparado para você. E, finalmente, eu decretei sobre a sua vida. E agora, antes de você ir, eu preciso te pedir algumas coisas muito importantes. A primeira, não guarde isso para você. O que você recebeu aqui, a esperança renovada, a fé reacendida, o decreto que foi pronunciado sobre a sua vida, compartilha com alguém que você sabe que está passando por dificuldades financeiras. Manda esse vídeo para os grupos de família no WhatsApp. Manda para aquele irmão que está desesperado. Manda para aquela amiga que está chorando de madrugada pelas mesmas razões que você chorou, porque cada pessoa que assistir a esse vídeo vai receber o mesmo decreto que você recebeu. E quando você partilha a bênção, você a multiplica na sua própria vida. A segunda, se você ainda não deu um like neste vídeo, faz isso agora. Não é apenas um gesto de apoio ao canal, é um sinal de fé. É você dizendo publicamente: eu acredito, eu recebi, eu estou pronto para a minha virada. E eu vejo cada like como uma declaração de fé e honro cada declaração de fé com a minha presença. A terceira, se inscreva neste canal e ative o sininho de notificações, porque eu tenho muito mais para te falar, muito mais revelação, muito mais decreto, muito mais palavra de provisão, de cura, de restauração que está esperando para ser entregue a você. E eu não quero que você perca nenhuma delas, porque cada vídeo é uma oportunidade de eu me aproximar de você, de falar ao seu coração, de te reposicionar na fé quando o cansaço tentar te fazer recuar. A quarta, assiste o próximo vídeo que vai aparecer na tela agora. Eu já preparei mais uma palavra poderosa para a sua vida. E ela vai complementar tudo o que você recebeu aqui hoje. Não interrompa o fluxo do que está acontecendo no seu espírito. Continua. Bebe mais. Recebe mais. Porque quando o coração está aberto e receptivo como o seu está agora, é o melhor momento para continuar se alimentando da minha palavra. E antes de encerrar, eu quero te dizer uma última coisa, uma coisa simples, mas que carrega todo o peso do amor que sinto por você. Eu te amo. Não porque você é perfeito, não porque você nunca errou, não porque você faz tudo certo, mas porque você é meu filho, minha filha. E o amor de pai não tem condição, não tem prazo de validade, não tem limite. Você pode ter se afastado de mim, pode ter duvidado de mim, pode ter me culpado nos momentos mais difíceis, e mesmo assim eu continuei do seu lado, continuei trabalhando no seu favor, continuei guardando a bênção que tem o seu nome. Esta noite, a sua vida financeira está sendo elevada a um nível que vai glorificar o meu nome e transformar a sua história. Acredita nisso, declara isso, vive isso. E quando a virada acontecer, e ela vai acontecer, volta aqui e conta para todo mundo, porque o seu testemunho vai ser o combustível da fé de milhares de outros filhos meus que estão exatamente onde você estava quando começou a assistir esse vídeo. Que a minha paz esteja com você, que a minha provisão te alcance, que a minha glória se manifeste na sua vida de uma forma que você nunca esquecerá, com todo o meu amor. Deus